Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Elas em Alta. Vozes que inspiram, histórias que conectam. Meu nome é Larissa Souza, sou psicóloga e aqui eu trago história de diversas mulheres incríveis e maravilhosas para poderem te inspirar. Só um instante que chegou o meu drink diferenciado, uma água. Com licença, vocês não viram a água que é. É uma água, tá? Porque aqui sextou. Então aqui sextou daquele jeito, entendeu? Quero agradecer ao Red Lab por me ceder esse espaço maravilhoso com diversos profissionais incríveis. Temos Calabrita Brechó, Alec Pittman, barbeiro e visagista, Brúcio Prado, tatuador, Ref Sandro e Culturo, com diversas porções maravilhosas, que é um restaurante incrível aqui, e vai aparecer uma porçãozinha aqui pra gente. O Nemo, design e fotografia, o Mucafé, curadoria de café, e Lucas Pérez. Agradecer minhas patrocinadoras maravilhosas. O Ateliê de Cachos, que é onde eu faço os meus cabelos. Hoje eu prendi ele, mas olha o tamanho desse coque. Bem diferenciado, bem glow up, né? Bem assim, uou! Lá tem diversos profissionais incríveis, especializados em cabelos crespos, ondulados e cacheados. Lembrando, lá elas vendem produtos específicos para a curvatura do seu cabelo e elas sempre explicam certinho que tipo de produto é muito bom para o seu cabelo. Elas fazem entregas e ficam localizadas na rua Timóteo, número 81, bairro Aeroporto. Agradecer também a Aromata, que é uma loja completa de aromatização de ambientes, incensos, óleos essenciais, cristais, velas aromáticas e muito mais. Tudo para o bem-estar da sua casa e da sua empresa. Elas fazem, a loja Aromata faz entregas e ficam localizadas aqui em Londrina, na rua Goiás, número 490, no centro. Ela tem site, no site ela faz tanto entrega em Londrina quanto em região e outros lugares do Brasil, tá bom? Fiquem ligadas que logo mais eu vou soltar o cupomzinho de descontos para vocês. Vamos lá? Apresentar essa pessoa? Gente, eu conheci ela num rolê muito aleatório, mas que se tornou uma inspiração muito grande para mim, principalmente na inspiração para atividade física, que assim, a forma como ela se jogou na atividade física me inspirou, e hoje, eu estou como estou hoje, graças a ela, assim, porque ela foi uma grande inspiração para mim, e principalmente por me ouvir na questões de psicologia e tudo mais, porque eu estava muito insegura, e ela me deu diversas palavras incríveis e apoiadoras. Então vamos lá, eu vou dizer um briefing dela, eu achei maravilhoso. Os animais são o seu ponto fraco. Amante de viagens, especialmente praia, jogadora de futebol e puta jogadora que ela ganhou um prêmio recentemente, tá? Eu vou falar para ela falar sobre isso. E apaixonada por todos os esportes. Ama se divertir e muito e estar com a família e entre amigos. Viciada em eu não sei o que eu escrevi aqui. Em montar soluções e pensar fora da caixa. Formada em psicologia desde 2017, atuando como psicóloga clínica e está há mais de 8 anos mudando o mundo para um indivíduo cada vez mais e especialista em análise do comportamento aplicada, e é a prova viva de que amar seu trabalho faz toda a diferença. Vem pra cá, psicóloga Tainá Ardigo. Ai, minha maravilhosa! Você quer me fazer chorar na Não, tá tudo certo, amor. É desse jeito que a gente gosta de começar. Seja muito bem-vinda, meu amor. É um prazer. Eu ficava assistindo esse podcast, babando. A hora que você me chamou, eu falei... eu estourei. Agora eu vou. Gente, e ela assim, o cabelo dela, olha esse cabelo dela, maravilhoso. O que ela veio com esse cabelo crespo. Quando você me conheceu, não era crespo. Era liso. Era liso, gente. Passamos Isso por transição. É uma história aí que dá pano, viu? E eu passei uma foto sua pra uma pessoa que eu tava conversando na academia. Eu falei, olha essa minha amiga, o tanto que ela passou pela transição, como que foi, ela foi cortando aos poucos foi o cabelo. Absurdo, né? Porque a transição, ela acompanhou uma outra fase da minha vida, que foi também aonde a atividade física se tornou prioridade, que eu sempre pratiquei esporte desde adolescente e tudo mais. Só que aí quando eu me comprometi com isso... Foi outra coisa, né? Quando eu me comprometi com isso, quando eu percebi o que isso fazia na minha vida, o quanto isso transformava a minha vida, aí veio a atividade física, a transição capilar, assim... Um mix de tudo e um combo de tudo, né? E assim, a autoconfiança que isso me trouxe,
refletiu em todos os outros aspectos da E minha o quanto vida. você transpassa isso. Ah, É muito incrível! É muito se incrível! você tá dizendo, eu acredito. A amiga, não tem como, quando ela é modelo de uma loja em Rolândia de vestidos, que eu acho lindo. A My Dress, inclusive vestidos de festa incríveis. Maravilhoso. E ela, sendo modelo, a apaixonada. forma que ela vai com o cabelo. Amiga, seu cabelo virou seu acessório principal. Não tem como. É basiquinha porque o acessório é o cabelo. É isso! Não Quem tem é como. cacheada sabe que o acessório é o cabelo. É o cabelo, não tem como. E a gente pega um amor pra esse cabelo, né? E se não tá bonito, Ah! eu não me sinto bem. Dois E tempos. hoje, como eu finalizei pra vir aqui, viu? Valoriza. É sobre isso, senhoras e senhores. Ela vem alta. Ai, amo demais. Meu amor, conta um pouquinho sobre você antes da gente entrar na pauta do podcast. Quem é Tainá Ardigo? Cara, quem sou eu? É uma Que- pergunta profunda. Psicóloga, é disso, entendeu? Porque a Não. gente faz essas E perguntas aí, pros você pacientes. quer me ferrar que você faz uma pergunta dessa ao vivo, né? Aham, e eu Na nem mandei pra terapia ela. eu fico assim, ó, o download. E o melhor é que a gente faz pros nossos pacientes. Os pacientes ficam, hã? Aí quando a gente vai responder essa pergunta, a gente fica, o quê? Aham, mas é isso. Mas assim, bom psicólogo faz terapia, inclusive. Se o Amei. seu não faz, busque. Ai, um beijo pra minha psicóloga. Maravilhoso. Gente, a resposta para essa pergunta, do meu ponto de vista, ela é muito linear, né? Quem sou eu? Isso, eu vou fazer 30 anos, então a gente reflete muito sobre quem nós somos nessa fase da nossa vida, mas quem sou eu depende. Depende de onde eu tô, com quem eu tô, o que as pessoas me fazem sentir. Então, eu acho que é uma pergunta que hoje em dia eu consigo responder. Amanhã, semana que vem, mês que vem, ano É que uma vem, outra coisa. vai ser outra coisa. Hoje você é Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, viciada em viver. Eu amo viver experiências, estar com as pessoas que eu amo, me entregar para situações. Então, tudo que eu faço, eu procuro fazer com o máximo de mim. Então, eu acho que hoje eu sou intensidade. Olha só que Eu acho incrível. que hoje eu sou intensidade total. Eu já fui Isso. resiliência, que eu tenho tatuado aqui. Mas hoje eu sou intensidade, porque eu me entrego para as coisas. E você sabe? vive a cada momento. Eu amo viver. E a forma como a gente se conheceu foi a gente vivendo, né? Foi vivendo. Eu vivendo na rede, né? Dormindo na rede. A Larissa, gente, ela tava aprendendo o que é ser uma jovem apocalíptica. Só que eu já tava lá, ó. Eu dormi na rede gostoso. Então, assim, eu já era formada. Eu não sei quanto tempo de diferença a gente tem de formação, mas eu sou veterana da Lari. Você é veterana? Aham. Sou veterana da Lari. E eu já tinha experiência com clínica, porque eu saí da faculdade e falei, não, peraí. A gente se conheceu, eu Eu tava sou com um apaixonada ano por isso aqui. formada. Um ano. E eu já tava há alguns anos aí trabalhando, atuando, porque foi assim, eu me formei, né, em 2017, no final do ano, e em 2018, que quando eu peguei o meu CRP na mão, eu tava trabalhando num trabalho CLT onde eu não me identificava, eu não era feliz com aquilo ali, e isso me ajudou a ter impulso para buscar o que eu queria. E eu amava atender na clínica, escola, da faculdade e tudo mais. E foi o que me deu esse impulso. Uhum. Então, 2018 virou o ano. Meu primeiro salário de 2018, eu paguei o CRP. E aí, eu já comecei a atuar. Uhum. E assim, o primeiro paciente que eu tive foi o que eu usei para pagar o aluguel da sala. Então, assim, cara, pedi demissão do trabalho e me dediquei completamente a isso. As pessoas me perguntam como que você capta pacientes, porque eu não uso Instagram profissional, isso é uma pauta que a gente vai falar hoje aqui também. Então a Lari vai divulgar meu Instagram aqui, mas é um Instagram pessoal que eu posto as minhas coisas, a minha vida. Isso é verdade, gente. E assim, muita gente se identifica comigo por ali, o que tá tudo bem também. Se
procurarem por atendimento no meu Instagram pessoal, todo mundo vai ser muito bem recebido também. Só que ali todo mundo conhece a Tainá na íntegra. Que é uma coisa, né? Na íntegra. E, como tipo assim, psicóloga, é outros 500. É diferente, porém nem tanto. Não sei como você é no seu consultório, acho que cada psicólogo tem esse diferencial, mas eu levo muito de quem eu sou pro consultório. Exatamente. Então, assim, eu não tenho vergonha dos meus pacientes me verem tomando uma cervejinha, porque eles já sabem, eles são muito cientes de quem sou eu. Eu já do que eu encontrei gosto paciente de meu em fazer. rolê. Cara, eu moro em Rolândia, uma cidade de minúscula. 70 mil habitantes, então a gente se cruza o tempo todo, só tem os mesmos comércios, então a gente se cruza o tempo todo. E os meus pacientes já estão muito cientes e eu fico até feliz quando eu vejo eles, porque significa que eles estão se divertindo, vivendo e aproveitando. Então, assim, dentro do consultório, a gente leva um pouquinho da nossa personalidade. Uhum. Então, cada paciente tem esse pedacinho. Só que lá nós estamos voltados para o que aquela pessoa traz de demanda. Exatamente. Né? Até a nossa abordagem é uma abordagem que faz trocas dentro que é uma do consultório. delícia. Então a gente faz essa troca, a gente traz experiências, principalmente quando a gente está atendendo alguém da nossa faixa etária ali, mais ou menos. Mas o objetivo é aquela pessoa. Ela é o centro ela do é o todo, né? Mas voltando com a pergunta, a Lari, ela tava super insegura com a clínica. Demais. E eu já tinha passado aquela fase de turbulência, ele já estava me estabilizando, né? E eu fiz conexões. Foi assim que a minha cartela de pacientes começou a aumentar. Quando a minha cartela começou a aumentar, o que estabeleceu a minha agenda foi as indicações. O que não existe nada mais prazeroso para um profissional. Concordo do que a indicação. Porque a indicação ela é como se ela fosse uma obrigada. Sim. Não é? Uhum. Tipo... E é uma delícia quando você recebe, principalmente um paciente seu. Eu indiquei um amigo meu pra você. Gente, isso é muito prazeroso. Alguém que essa pessoa considera. Sim. Alguém que ela quer ajudar. Então, se ela te indicou, é porque aquilo ajudou ela. E ela confia no seu trabalho. E aí vai. Incrível. De verdade. Não é à toa que eu falei pra você. Faz a diferença quando a gente ama o que faz. E eu sou completamente apaixonada. E é lindo. Eu nem sei o que eu faria se eu não fosse psicóloga. O que a gente faz na vida? Quando a gente pega a paixão é outra coisa, né? E a gente transpassa. Eu falo muito sobre isso. O quanto a gente transpassa quando a gente ama aquilo que a gente faz. E os outros sentem, né? Exato. Só que hoje a gente veio falar sobre autodiagnóstico. Cara, se tem um tema que tá pegando no consultório, é o autodiagnóstico. A galera já chega com o diagnóstico prontinho. Prontinho ali do Tiquili, que não falei o nome do aplicativo. Não pode falar, né? Eu não sei, eu tenho medo de processo, né? Aí eu já não sei. Vamos deixar abaixo, então. Cadê a minha garçonete? Minha garçonete tá dormindo ali, tá dando uma cochilada. Pega bolinho de carne, refsando. Amiga, ou eu falo, ou eu como. Desculpa. Uma coisa. É que é só o momento de falar. Aí eu posso comer. A hora que você estiver falando, eu como um pedacinho. Fechou, combinadíssimo. Senão vai começar... Aí vai ficar uma comida, um negócio de carne, vai ficar delícia. Aí, ó, gente. Se você quiser colocar na caneca. Chamei a atenção aqui, ó, resolvi. Vamos colocar na caneca pra não... né? A gente não mostra a marca. Não dá problema. É água. Isso aqui é água com gás. É água com gás, diferenciada. Vamos lá, Lari. Conta pra mim, o que vem se tornando o autodiagnóstico hoje em dia? Uma loucura, né? Eu acho que quando a gente entra nesse assunto, a gente tem que começar explicando o que isso quer dizer, né? O que é um autodiagnóstico. Na verdade, não só na área da psicologia que o autodiagnóstico é um problema. Não, em todas as áreas da saúde. Em todas as áreas da saúde. Então, assim, quando a gente fala de autodiagnóstico, é a suposição dos sintomas, né? Suposição. Eu acho que eu tenho isso. O famoso doutor Google, né? Ô, chat. Pesquisa lá. Eu estou com dor de cabeça. O que pode ser? Nossa senhora, você tá 6 meses de vida, tá?
Você tem 6 meses de vida, se despeça da sua família. Acabou seu momento, você tem um prazo contado para se encerrar. Gente, a gente tá tirando sarro, mas é importante para vocês entenderem que é muito absurdo coisas que a gente lê na internet. A internet... Você viu? Agora que eu vi. Eu ganhei de presente, eu tô amando essa caneca. Então, tipo assim, a galera coloca na internet como se a gente tivesse um prazo de vida, como se fosse um auê louco, muito doido, né? É que aqui que acontece. Você pesquisa algum sintoma lá. E hoje em dia a gente tem uma alta porcentagem de pessoas com transtorno de ansiedade generalizada no mundo. Não vou nem colocar no Brasil, porque isso é uma coisa geral. Sim. E aí, se você pesquisa algum sintoma nas redes sociais, porque as redes sociais geram uma fonte de pesquisa, enfim, vai aparecer diversas possibilidades do que você tem. Isso a gente está falando de um diagnóstico de saúde física ali, né? Vamos entrar ali. Então, assim, você pode ter N doenças, porque a dor de cabeça, por exemplo, como eu dei de exemplo, ela é o sintoma para várias questões. Alguém que tem um TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, vai pegar aquilo e vai falar, não, eu tenho certeza que eu tenho aquilo ali, né? Enfim, pode ser um TAG, uma síndrome do pânico, outros sintomas. Ou pode ser outra coisa que você tá ali. E aí, aquela pessoa pega aquela informação quebrada e já sofre praticamente um luto ali da própria vida. Em 2 tempos, né? Eu fiz isso pode ser gatilho para crise de ansiedade. E aí, o que está acontecendo muito hoje em dia, principalmente depois da pandemia, né? As crises de ansiedade. Hoje eu fiz supervisão, psicólogos normalmente a gente faz supervisões clínicas, a gente faz discussões de casos. Em nenhum momento expondo os nossos pacientes. A gente dá até nome fictício. Mas é que a gente precisa para aprimorar nossos conhecimentos para os nossos pacientes. E aí hoje, eu fazendo uma supervisão de caso, a gente estava falando sobre a questão de uma depressão, de um caso. E ao mesmo tempo a gente tinha que tomar cuidado. Será que realmente é depressão? Ou é um luto que ela tá passando e aí a gente tá confundindo como depressão? Então vem essa questão do autodiagnóstico. Se você colocar a forma como você tá sentindo na internet, vai dar como depressão. Porque automaticamente, tipo, tá triste. Não vem motivação, essas coisas é depressivo. Mas a gente ignora o fato dessa pessoa estar vivendo um luto, que esse período é completamente normal. Exatamente. Né? Você não está feliz, você está passando por um processo difícil. Então, assim, é como você disse, aquela pessoa, quando a gente fala de depressão, eu não gosto de falar, é depressivo. Eu prefiro falar que está em um período depressivo. Né? Porque é justamente a questão que o autodiagnóstico traz. Eu sou... Obrigada. Obrigada. Nós não somos o nosso diagnóstico, nós não somos os nossos transtornos. Eu acho que é importante a gente enfatizar isso, né? Com certeza. Porque normalmente as pessoas justificam suas ações em cima do seu diagnóstico. E não é assim que funciona, né? Assim que funciona. Isso aí vai entrar em pauta ainda na nossa conversa, porque a gente já tá querendo falar... antecipar, não tem problema. A gente já tá querendo falar tudo na primeira pergunta, mas é exatamente isso. Esse é o perigo do autodiagnóstico psicológico. É você justificar, porque é realmente a terceira pergunta, tá aqui, ó, na minha frente, aqui, ó. Sem a ajuda de um profissional. A gente justificar nossas ações em cima disso. E o quanto de pessoas, até próximas, não precisa nem ser paciente, tá, gente? Pessoas próximas da gente que falam, eu tenho crise de ansiedade. Tá, peraí, o que é sua crise de ansiedade? O que é crise de ansiedade pra você? Eu pesquisei no meio do processo. Aquela inteligência artificial, bem acessível. Todo mundo sabe esses sites, que eu não preciso falar. E aí ele vai te trazer algumas coisas, mas ao mesmo tempo ele coloca no final. Procure um profissional da área da saúde. Mas quem que lê até o final? Famoso ansioso. Só que aí é que a gente precisa identificar o que é ansiedade e o que é TAG. Transtorno de ansiedade generalizada. Porque todos nós somos ansiosos. Eu lembro até hoje na palestra. Ansiedade é um sentimento. Obrigada! Ansiedade é um sentimento. Numa palestra não, diversas palestras que a gente deu na escola, a gente falou sobre ansiedade. E a gente falava, quem já sentiu ansiedade? Muita gente não levantou. Eu falei, gente, todo mundo aqui sentiu ansiedade. Pra viajar, pra umas férias, pra um date, enfim. Todo mundo sentiu ansiedade. Ansiedade é um sentimento
Normal, como qualquer outro. Como qualquer outro. E que precisa ser compreendido e normalizado. Obrigada. E é isso que a gente faz em terapia. Mas a gente vai dissertar mais sobre isso. Eu adoro conversar com psicólogos, gente, porque a gente entra em discussões. A gente se completa, a gente... Eu amo! E o pior é que ela é da análise do comportamento igualzinho aqui, ó. Ó, vambora! E aí, o que as redes sociais, a gente falou sobre esse site aí, influenciam nessa questão do autodiagnóstico? Olha, tem que respirar fundo para dizer que os meus pacientes, os pais dos meus pacientes crianças, sabem que eu sou contra... Não consigo nem tomar. Aquela rede social que começa com ti, termina ali, lá. É esse. Não gosto. E, né, o famoso todo mundo sabe o que é. Gente, eu tenho medo do processo. Eu não tenho dinheiro pra pagar processo. Então, eu queria estar falando, né? Mas como eu fui orientada a não dizer os nomes, então eu... É porque assim, a gente não sabe se o processo vem. Se o processo vir, eu não tenho dinheiro. A gente tem um advogado, mas o dinheiro pra depois pagar, não, a gente não tem. Também não vou poder estar te ajudando. Ai, eu agradeço! Então, enfim, o que acontece? Como eu disse anteriormente, hoje em dia as redes sociais elas estão virando fonte de pesquisa. Então ninguém mais quer ler um artigo sobre alguma coisa. Não, nossa, é verdade. Ninguém mais faz isso. Até em questão de faculdade, né? Muitas pessoas, em vez de ler artigos para fazer o próprio trabalho, entra naquele site, você joga o tema, o site elabora para você. Mas os professores já estão começando a manjar isso. Não, isso é maravilhoso, amém. Amém. E, enfim, então, acredito eu que isso tem contribuído muito. Inclusive, vou deixar esse recado muito específico, é culpa de muitos profissionais. Você já parou para pensar? Já parou para analisar? Muitos profissionais antiéticos que acabam soltando informações. Isso tem que tomar um cuidado, gente. E, inclusive, é um dos impasses que me trava em ter uma rede social de trabalho. Amiga, sim, sobre sim, isso. Sim. E informações errôneas ou informações mal elaboradas. Então, às vezes, o que aquele profissional está trazendo sobre aquele transtorno, ela é real, a informação é real. Só que ela é uma fina camada do que aquela informação quer dizer. Amiga, eu acho muito importante você falar isso. Muito importante. Porque, infelizmente, tem muitos profissionais que trazem coisas nas redes sociais que, gente, não. E a pessoa acaba se identificando com aquilo que você falou. E aí é muito superficial. Por isso que hoje em dia eu parei também de ficar postando muita coisa. Hoje eu posto só do podcast, porque eu comecei a me sentir muito insegura. Que eu falei, gente, não. Porque nós não conseguimos saber como aquilo tá atingindo a outra pessoa. É isso, não. Porque a interpretação, né, vai de cada um. Cada vez pior a interpretação de texto, porque as pessoas não estão lendo. Sabem mais interpretar o texto, porque não leem mais. Não, um pouco. Então, por exemplo, a gente já estava falando de ansiedade, vou continuar usando esse gancho. Quando você vai falar sobre o que é ansiedade, como saber se eu tenho ansiedade, o que é uma crise de ansiedade, gente, vocês não têm ideia do quanto isso é extremamente profundo. O quanto isso é extremamente singular. 100%. Então, o que é ansiedade? O que é uma crise de ansiedade? Qual a diferença do transtorno de ansiedade para o sentimento ansiedade? É muito particular. Então, você pode ter o TAG, e eu também. Você vai ter uns sintomas e eu vou ter outro. E é isso. Durante uma crise, tem gente que chora, tem gente que só tem falta de ar. Tem gente que acaba se batendo. Então, é muito complexo, né? E aí, o que acontece? Por que eu digo que o autodiagnóstico tem uma parcela de culpa dos próprios profissionais? Assim, não tô atacando ninguém, não é uma crítica a alguém específico, não é isso. Mas isso está acontecendo e a gente precisa falar.
100%. Então, tudo aconteceu desde a pandemia, né, onde as pessoas precisavam das redes sociais para se comunicar, para vender, porque o nosso trabalho também é venda. 100%. Cara, é absurdo. 100%. E é uma das coisas também que me deixa muito incomodada, porque o fato de você ser profissional parece que vem automático com a necessidade de você ser blogueiro. Eu ficava louca! Assim, isso me incomoda. Eu amo compartilhar minha vida. Então, quem me seguir no Instagram vai ver que eu compartilho a minha rotina, minha vida, meus treinos, o futebol, tudo. Só que não é com um objetivo de ganhar alguma coisa com aquilo. É de simplesmente eu amo minha vida, então eu quero que as pessoas vejam ela junto comigo. Perfeito, sabe? Perfeito. E eu não querer transformar isso em um trabalho é por conta desse medo disso for um tiro na culatra, sabe? Entendo completamente, amiga. Então, tô vivendo bem assim. Pode ser que um dia eu mude de ideia, mas quero continuar. Eu uso não é anonimato porque todo mundo sabe que eu sou psicóloga e eu não escondo isso. Eu não falo sobre psicologia, mas eu falo sobre o meu trabalho. Sim, a rede social é minha. Você vai falar. Eu posto que eu estou trabalhando, né? Gente, mas eu não falo sobre temas. Não, perfeito. Eu falava muito antes no meu Instagram, só que eu não me sentia confortável. Eu trazia, só que ao mesmo tempo eu me travava. Mas aí... você trazia com essa sensação de necessidade, né? Ao mesmo tempo, sim, ao mesmo tempo eu ficava com medo do que a pessoa poderia levar para a vida. Porque aquilo, a gente fala, só que a gente não é responsável por aquilo que a pessoa interpreta. Então é isso que a gente toma cuidado. Como que o outro interpreta? Então hoje, por exemplo, o podcast, eu coloco muitos recortes do podcast, porque trazem falas diversas e pessoas incríveis para estar falando. E aí hoje eu tenho a minha página pessoal, onde eu me sinto mais confortável, eu posto meus treinos, posto meu dia a dia e tudo mais. Às vezes eu dou uma confundida, né? Todo mundo confundido. Às vezes eu dou uma leve confundida, eu tô conversando com você em um Instagram, aí eu mando mensagem em outro, e fica aquele rolo, aquela confusão, mas tá tudo bem. Tá todo mundo se confundindo. Tem gente, Larissa, decide por onde você vai mandar mensagem. Qual vai ser seu Instagram? Qual que vai ser a rede social? Mas tá tudo bem, a gente vai se entendendo dessa forma. E pode falar, amiga. Então tem essa questão dos profissionais, né? Mas eu também entendo o fato dos profissionais acabarem recorrendo às redes sociais, porque é compreensível, né? No meio de hoje em dia. Nós estamos em uma era de tecnologia, nós estamos em um momento de entender que tudo está acontecendo por meio das redes sociais, então a gente tem que acompanhar o raciocínio. Eu consigo entender essa parte. Sim. Porém, eu ainda acho isso extremamente arriscado e delicado. 100%. Mas eu tenho profissionais que eu confio, que eu indico, porque eu sei que são éticos. Então, assim, eu vejo profissionais falando de detalhes de casos em stories. Isso me deixa muito incomodada, porque é muito fácil de você identificar quem é aquela pessoa. 100%. Mas eu não falei o nome. Tá, mas você tá expondo. E o paciente vai se identificar, não tem como. É que tem gente que realmente não se importa. Só que outra pessoa que tá vendo fala, pô, ela tá falando da vida da fulana, eu não quero que minha vida seja exposta dessa forma. Nossa, e isso eu me sinto muito, porque eu não gostaria que minha psicóloga fizesse isso comigo. Então é uma coisa que é até um adendo para os profissionais tomarem cuidado com isso, 100%. Né? Eu já vi profissional colocando assim, trabalho enquanto eles dormem. Profissional da área da psicologia. Eu fiquei, opa! Então, nós temos que colocar isso em pauta do quanto o nosso trabalho também pode ser gatilho de muita gente, né? A produtividade tóxica, né? E aí vem. E é importante normalizar que você não tá bem todo dia, que você às vezes está treinando só pela disciplina, que você 100%. não queria estar trabalhando, mas você veio porque tem que trabalhar, tem que pagar as contas. A vida real, né? A vida real. Pode ser que eu não faça isso 100%, porque quando você não tá bem, você quer postar, você não vai lembrar disso, né? Postar nada. Na merda, vai postar o quê? Posta nada, eu fico a mãozente no Instagram. Então, outra questão de não querer transformar isso em um trabalho. Às vezes eu fico semanas sem postar nada, dias off.
Ninguém me cobra de nada, graças a Deus. Amém. Não, eu falei que eu não consigo ser blogueira. Realmente, ninguém liga pro que eu tô fazendo. Eu posso ciente de que ninguém se importa. E tá tudo bem, gente. Sobre isso. Comentar também tá tudo bem. Sabe, eu tô postando o que eu quero. Eu já levei bronca da marketing, que ela falou, posta mais seu dia. Eu falei, que postar? Você tem uma marketing, você é chiquérrima. Ela vai ouvir isso aqui, ela vai dar tempo. Gente, mas eu sou uma negação, eu não consigo ficar postando. Eu só reposto, ó, gente, já ouviram o episódio da semana? Tô. Mas a questão dos profissionais é uma pauta. E a questão das pessoas sentirem o hype em falar sobre ter um diagnóstico. Tem uma parte importante disso, a gente vai falar mais pra frente também. Eu adoro que ela já sabe tudo, já, que tá? Que é levar a informação. Você mandou as perguntas, eu li, né? Eu achei chique, tá vendo? Aí, ó. Você achou que eu gosto de entrevistar não estava me importando com isso aqui? Eu entreguei tudo nisso eu amo. É isso, porque eu amo psicólogos. Então, tem a parte importante de compartilhar informações e as informações chegarem nas pessoas. Sim, com certeza. Porque isso salva vidas. Cara, tava assistindo esses dias um vídeo. Eu não tenho filhos. As minhas sobrinhas, né? Você tem 2 filhos de 4 patas. Cachorros, gente. Mas não são bebês, são cachorros. Eu tenho consciência disso. Mas eu tava assistindo um vídeo de como desengasgar um bebê. E eu acho que, tipo, isso é muito útil. Isso é maravilhoso, com certeza. Né? Porque a gente nunca sabe, né? Útil. Então, sem filhos, estava assistindo um vídeo de como desengasgar um bebê. Se um dia eu precisar desengasgar um bebê, talvez eu saberia. Talvez não, também. A série de Grey's Anatomy me ajudou também. Obrigada, profissional em medicina. Um semestre eu excluiria, só por ter 13 temporadas de Grey's Anatomy. Puta que pariu. Porque eu parei na 13, sim. Eu nem lembro de que temporada eu parei. Que eu desisti. Não. Mas enfim. Então a informação, ela salva vidas, ela é importante. Sim. Só que a gente volta na questão do que a gente não sabe como as pessoas interpretam isso. Em nenhum momento. Então, é muito complicado. Já teve vezes de eu atender pessoas que procuravam o diagnóstico e aí elas não encontraram rapidinho. Tipo, mas você não vai falar que eu sou autista em 3 sessões? Não! Então eu não venho mais. Começa que a gente não tá procurando. Né? Inclusive uma informação que eu acho que a maioria da população não sabe: psicólogo não diagnostica. Gente, nós estimulamos o diagnóstico, mas a gente não diagnostica. A gente faz um pré-diagnóstico e encaminha. A gente encaminha, né? Só quem tem CRM, então psiquiatras e neuro, que fecha o diagnóstico. Porém, muitas vezes a gente consegue chegar no diagnóstico. Exatamente. E tem pacientes que vêm com o diagnóstico errado de médico. 100%. E isso é comum, tá, gente? E é importante a gente falar que, assim, a importância do psicólogo trabalhar juntamente com o psiquiatra é excepcional. Mas, infelizmente, é muito difícil. É muito difícil ter esse contato com médicos psiquiatras. E hoje eu agradeço que uma paciente minha conseguiu um psiquiatra que falou: eu quero o contato da sua psicóloga e eu quero conversar com ela. Isso é falei, maravilhoso! E ela falou pra ele, ela falou assim: a minha psicóloga vai amar você, porque ela queria isso, alguém que conversasse com ela. Uma paciente que só conseguiu fazer essa troca comigo. Uma só. Não tem. Olha aí. É muito raro. E assim, por conta do psiquiatra ver o paciente com uma frequência muito baixa, ele acaba tendo essa necessidade de diagnosticar rápido e acaba errando no diagnóstico. Sim. Eles não gostam. E aí, quando a pessoa faz o autodiagnóstico até na internet, como que a gente... Opa, peraí, o que tá acontecendo? Olha, é muito importante, primeiro, você estabelecer um vínculo com esse paciente. Porque se você fala o que ele não quer ouvir nas primeiras sessões, ele se manda e nunca mais volta, nunca mais aparece. A gente bebe depois dessa. Então, se você for para terapia, escuta o que eu tô dizendo. Você precisa esperar as coisas acontecerem naturalmente. O seu psicólogo está com medo de te falar a verdade logo de cara e você nunca mais voltar. Acontece muito. E tá tudo bem, é isso. Porque a gente tem paciente que te pressiona para você falar e quando você fala, ele
Meu Deus, mas não era isso que eu queria? Não era desse jeito, Não calma, era assim que pera. eu queria. Então, assim, e ainda tem psicólogos que têm abordagens diferentes. Também é uma pauta que precisa ser levantada A gente tem um psicanalista aqui. Aí, ó, olha só, viu? Então tem abordagens diferentes, que tem uma troca diferente com o psicólogo ou com o paciente. Então, cada atendimento a gente tem que entender, né? Tem que entender como ele funciona, né? Que a gente é da análise de comportamento, então a gente interage bastante com o paciente, mas a psicanálise é uma abordagem um pouquinho diferente, mas que também é extremamente efetiva. E assim, a gente vai considerar tudo isso. 100%, todo o contexto. Né? Então, quando o paciente traz essa necessidade de um diagnóstico, eu trabalho dessa forma. Olha, eu entendo, então a gente vai estudar você agora. A gente precisa entender como você funciona, o que está acontecendo. E isso não é baseado só nas informações rasas que essa pessoa traz. Porque um diagnóstico, para ele ser fechado de forma correta, a gente precisa entender de onde ele veio, o que está acontecendo, né? Quem é você? E lembrar que não é na primeira sessão, não é na segunda, às vezes leva meses. Às vezes leva meses, exatamente isso. Porque, cara, que responsabilidade é essa que a gente tem? É absurda. Eu vou chegar e vou falar para esse paciente, não, você é X ou Y. Cara, o quanto isso vai refletir para a vida dessa pessoa para sempre? E às vezes é um comportamento isolado que ele teve por conta de um antecedente, um ambiente antecedente que pode influenciar. Gente, desculpa, eu falei formas técnicas. Mas assim, o antecedente a gente fala assim, um comportamento, uma ação que antecede o seu comportamento. Acho que a gente pode tentar denominar dessa forma. Então, por exemplo, um ambiente que te influenciou a ter esse comportamento. Então, por exemplo, como que eu vou, que nem a gente falou anteriormente, como que eu vou falar que a pessoa está em depressão se alguém próximo a ela faleceu e ela tá sofrendo um luto? Esse seria, no caso, um antecedente. Esse seria um antecedente, exatamente. Alguém falecer, e aí o comportamento é o quê? A tristeza profunda e tudo mais. Vários comportamentos outros que acabam influenciando nesse momento. E a consequência poderia ser uma depressão se ela a longo prazo, exatamente. Então é uma coisa muito mais profunda, né? Enfim, então para fechar um diagnóstico de um paciente, a gente precisa conhecer ele por inteiro, a gente precisa conhecer essa infância, essa família. Nós, da análise de comportamento, a gente tenta algumas intervenções, né? Porque às vezes essas intervenções resolvem aquela queixa e a gente não chega em diagnóstico. Olha, exatamente. Você estava se sentindo assim, mas isso não é algo permanente. É isso. Né? Porque um transtorno, ele é algo que não tem cura, ele é algo que faz parte, que você desenvolveu e você controla a partir de tratamento. Psicológico, psiquiátrico, atividade física e vários outros aspectos. O combo, né? Então, nós precisamos estudar toda aquela história de vida daquele indivíduo. Então, não é uma coisa rápida. Até porque tem gente que tem dificuldade de falar, tem gente que foge dos assuntos. Tem gente que quer manipular a sessão. Desafio psicólogo. Então, tem muitas questões que a gente acaba enfrentando aí, né? Então, tem pacientes que eu demoro anos para eles conseguirem soltar informações. E é isso. Que era o motivo da sessão desde o início. E aí ele precisa dessa confiança. E aí vem a pergunta das pessoas, por que você não já enfrenta o seu paciente neste momento e fala? Porque é o momento do paciente e ele tem que identificar. Por mais que a gente identifique, a gente tem que tomar cuidado, né? E nós podemos levantar questões, fazer perguntas e a pessoa não está pronta para responder aquilo. Exatamente. Que é no momento do paciente. Porque foi o que você falou até anteriormente. Se a gente acelera, a chance do paciente, é 2 tempos. Se manda! E é normal. Mas volta. Depois de um tempo levou, né? Ele volta e fala, não, pera. Mas é isso, a gente precisa sentir o paciente. Então, tem pacientes que rodam vários profissionais. Nossa! Vários profissionais. Tem paciente que de início já traz indícios de transtornos e a gente fala, isso aqui, estou me questionando se pode ser isso. Só que a gente não fala, fica entre a gente fica observando
Às vezes a gente até levanta a possibilidade do diagnóstico para essa pessoa fazer autoanálise. Não sei se você trabalha assim. Às vezes depende do caso, porque se eu vejo que é um paciente que já justifica em cima dos diagnósticos, eu já seguro. Não, depende. Se a pessoa não traz diagnóstico, não traz possibilidade de diagnóstico, ela tá assim, leiga sobre o assunto, crua, aí a gente pode. Agora, se ele traz. É uma outra questão. Aí é complicado. Vocês perceberam, gente? São pessoas e pessoas. Muito singular. É muito singular, é muito relativo, então depende. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque na internet ela vai falar algo amplo, numa amplitude, mas não quer dizer que aquilo significa que é você. E a gente tem que tomar cuidado e aí relembrar quando é o momento certo de procurar um psicólogo. Exato. Perfeito. Acho que agora a gente pode prosseguir. Próximo! Agora a gente chegou no momento. Quando é o momento certo da gente procurar os profissionais da área da saúde? Cara, o momento certo é quando você não está se sentindo bem. Nossa, Tainá, mas o que é se sentir bem? Perfeito. Eu acho que não é só questão de ser feliz, porque ser feliz é cortes, ninguém é feliz o tempo todo. Então eu não gosto muito desse sinônimo de felicidade. Mas é quando você está tendo dificuldades de fazer certas coisas, quando você está perdendo vontades que eram cruciais para você e hoje em dia você já não faz mais questão. Quando você se sente mais em sofrimento do que em momentos de relaxamento. Então, se você vive sofrendo com coisas cotidianas, eu gosto muito de pontuar essa questão do cotidiano, porque a gente precisa aprender a ver beleza na rotina. Perfeito. Então, se a sua rotina ela tá sendo um problema para você, opa, peraí. Porque ser humano é feito de rotina. A gente vive de rotina. Você acha que a sua viagem, o rolê com seus amigos, isso é a parte mais importante da sua vida? Não é. O mais importante da sua vida é o seu pão com ovo, né? É o carinho no seu cachorro, é o bom dia que você dá para os seus pais. Essa é a parte mais importante da sua vida. É o teu trabalho. Então, porque isso compõe a maior parte da nossa vida. 100%. É o dia a dia. O show, a viagem, o rolê com as meninas, a atividade física. Isso, a atividade física sim, né? É no dia a dia. Na nossa casa pra mim é. Pra mim também. Mas assim, a parte divertida da coisa, ela é pontual, cortes. né? Elas são cortes. Às vezes você vai passar meses sem fazer isso. Nossa, e é verdade. 100% real. Às vezes você paga uma viagem um ano inteiro pra conseguir viajar no fim do ano, né? Para, tá? Eu tô fazendo isso. Tô querendo fechar outro pacote. Eu vou pra Bahia. Deu gatilho. A gente começa com isso, que eu vou pra Bahia. Tô sabendo. Então, se você, a primeira hora que abre o olho, o sentimento que você sente não é bom, não é... Óbvio, não é todo dia que você se sente grato, não é isso? Não. Mas se todo dia você odeia a rotina que você tem, então eu recomendo que você procure um profissional. Porque eu acho que a saúde é aceitação, saúde é autoestima, saúde é... Eu não consigo responder perguntas com respostas curtas, você já deu pra perceber. Eu amo, porque eu tô adorando aqui, ó, tá fluindo aqui, ó. Ó, 43 minutos. Caraca! Se tem Que? 43 minutos. Se tem um psicólogo que responde com respostas rasas e curtas, não tem. Não tem como, porque tudo depende. Então, eu recomendo que você procure ajuda profissional. Vamos dar um compilado aí. Quando você não se sente bem com a sua rotina, você não se sente bem no momento que você tá da sua vida, e é que você quer fazer mudanças. Não é só quando você tá depressivo que você procura psicólogo. Não é só quando tá com tristeza profunda. Não é só quando tá pensando em suicídio. Isso também, né, gente? Isso é meio óbvio. Isso soma. Porém, entretanto, todavia, a gente precisa entender que nós precisamos buscar uma saúde. E saúde
é a base. autoconhecimento. Saúde mental é autoconhecimento. E, amiga, é o que eu falo muito, assim, a partir do momento que você reconhece que você precisa de ajuda, você tá sendo muito forte. Cara, as pessoas chegam muito com isso no consultório, né? Tipo, nossa, eu não quero contar para as pessoas que eu faço terapia, porque eu sou vão achar que eu sou fraco. É isso. Quem faz terapia é forte. Pra Quem caramba. faz terapia é corajoso. Pra caramba. Porque você enfrenta a parte que você tem vergonha, você tem medo, você não quer admitir que você sente aquilo. E é a pessoa que você vai confiar de você contar sobre suas maiores vergonhas, medos, receios e tudo. E de verdade, e de forma acolhedora. Nós, enquanto psicólogos, a gente não julga mesmo. Não. Eu não sei você, mas eu não julgo nada. Nada, de verdade. Eu entendo, eu busco entender todo mundo. Todo mundo. Isso, tem coisas, tem pessoas que são diferentes de mim. Né? É normal isso. Como qualquer outro. Mas em nenhum momento até com porque esse olhar de julgamento. Se a gente julga, o paciente não se sente acolhido. E aí ele se esquiva. Então, a partir do momento que a gente acolhe sem um julgamento, ele se Se eu sente ver ouvido. algum momento que eu tô começando a ficar, tipo assim, incomodado com alguma coisa, com algum paciente, na hora de trocar figurinhas da supervisão, a gente já, tipo, ei, você tá levando você pra lá? E todos nós, como psicólogos, eu não sei você, amiga, mas assim, eu reconheço meu limite. Tem alguns casos que hoje eu não atendo. Quem nunca passou pra frente, algum paciente? Então, assim, eu prefiro muito mais passar pra frente, que eu sinto que ele vai ser atendido por uma pessoa que vai acolher melhor do que eu, e tá tudo bem. Eu tenho que reconhecer que, acima de tudo, além de psicólogo, eu sou um ser humano, e nós, como ser humanos, temos todos os nossos limites. Então, assim, a gente passar pra frente não é, ai, meu Deus, eu sou fraca. Não. Você reconhece o seu limite. Sim. E reconhecer o seu limite é uma força. Inclusive até casos que você achava que não conseguiria atender, em outro momento você atende e tá ótimo. Nossa, sabe? É a melhor coisa. Então, só pra fechar essa pergunta, quando você não se sente bem, quando você sente que perdeu a vontade de fazer suas atividades, que você antes gostava, e quando você percebe que não está contente de onde você está e não está conseguindo ver beleza na vida, esse é o momento de procurar um profissional. Perfeito. É isso, eu acredito nisso, acredito muito. Não, eu concordo plenamente com você. É isso. Não tem o que falar. E momentos de trauma, óbvio, né? Momentos de trauma também são... E aí você vai vendo que outras áreas vai se ampliando e você vai falando na terapia e você vai falando sobre tudo quanto é coisa do dia a dia. Chega lá pra falar uma pauta, quando você vê, você tá... Eu direto na minha terapia. Falando de outro rolê. Meu amor, fale onde as pessoas podem te encontrar, suas redes sociais. Tá, vamos lá. Por mais que seja pessoal, mas por entretanto, quem precisar do meu WhatsApp pode encontrar a Lari, que ela fornece. Perfeito. Pessoal, manda mensagem no meu Instagram que eu mando. E profissional, porque é tudo misturado, tudo junto misturado. Eu tô com 2 celulares. Não funcionou pra mim, então... Eu tô ficando louca já. Eu consegui manter ali, eu tenho horário de atendimento, então depois de certo horário eu já não atendo mais. O WhatsApp, os meus pacientes já estão muito acostumados com essa dinâmica. Perfeito. A minha rede social é @tainardigo. E lá vocês vão encontrar um pouquinho de mim, um pouquinho da minha rotina, da minha vida, das minhas coisas. E, gente, eu quero agradecer a Larissa e dizer o quanto eu tô orgulhosa dessa mulher. Porque eu conheci, ela era uma menina. E agora ela é uma mulher. Uma menina que eu já admirava. Já falava, caramba, essa menina, ela é pra frente, ela tem um molho. Eu sabia, eu identifiquei já. E eu falei, Lari, vai, que você é foda. Só continua. Você falou mesmo. Você falou mesmo. Só continua, acredita no teu trabalho e só começa. E olha onde você tá agora. Ou seja, eu sinto que eu tenho uma partezinha nisso. Com certeza. Eu tenho um pezinho lá. E a nossa amizade, eu nem pensei que ela fosse... De uma chácara para transcender tudo, né? De um rolê, um acampamento de procedência duvidosa. E a gente tá aqui hoje. Então, assim, eu agradeço a oportunidade, mas o que eu mais quero é deixar registrado é o orgulho imenso que eu tenho de você. Da mulher que você está se tornando. Ai, obrigada. Como pessoa, como profissional,
Sério, sem palavras. Obrigada Você é muito massa. por todo o carinho, por todo o apoio, por tudo que você já fez por mim. Você foi incrível na minha vida. Você deu uma influência muito grandiosa. Obrigação como amiga. E até como desconhecida. Porque a gente, enquanto mulher, o nosso trabalho é incentivar umas às outras. Sim. Às vezes não é um incentivo que você consegue mensurar. Não é um pix, não é você dar a oportunidade. Não é dar a oportunidade também. É muitas vezes de uma palavra, de um conselho, de falar, não, amiga, vai lá, você consegue. Sim. Porque às vezes a gente duvida de nós mesmos, 100%. né? 100%. E eu percebi que naquela época você duvidava, você estava insegura. E de verdade, essa é a maior realidade. Quem tem medo de viver não merece o melhor da vida. Então o medo não vai te levar a lugar nenhum. Nenhum, a gente tem que ir com medo E a gente mesmo. vai com medo mesmo. Porra, tudo e só vai. A gente vai com medo mesmo. Meu amor, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Foi um prazer te ter aqui. Eu amei. Eu tô apaixonada nesse lugar, nessa energia dessas pessoas que estão aqui hoje. É muito maravilhoso. Cara, ver isso, ver o seu sucesso, ver que você tá caminhando, o seu comprometimento pra isso aqui. Cara, quando você me fez o convite, eu falei, não, só vou. Tô indo, não sei o que é direito, mas tô chegando lá. A hora que eu vi a sua organização, o jeito que você se compromete com isso aqui, não tem como não dar certo. E eu vou estar muito feliz porque eu tava lá. Com certeza, desde o início. Desde o início. Obrigada por tudo, meu amor. Obrigada quem tá assistindo. Obrigada pra quem assistiu até agora. Hoje. Gente, muito obrigada por tudo mesmo. O Elas em Alta, só tá no início. Fiquem ligados, tem muita coisa por vir ainda. Use o cupom Elas e Alta no site da Aromata. Você tem cupom de desconto específico pra você. Ela faz até e é publi, isso. cara. Até publi a gente tem. Gente, muito obrigada. É isso. Até a próxima. Tchau. Gente, eu não paro